Saravá, sou Zé Pilintra, o homem da fita vermelha, e que há nos caminhos tem espinho na roseira. Muitos já me perguntaram por que eles chamam doutor. É doutor dos desvalidos e das ervas, é senhor. Boa noite. O que é a vida, seu Zé? A vida é dom de Deus, como todos sabem. É também uma escola, uma oportunidade de crescimento e de se pagar débitos, pretéritos. Mas por que se pagar débitos, seu Zé? Acaso Deus, a divindade Zambi, fica mais pobre por conta dos erros que fazemos? Não. Em primeiro lugar, existem erros e erros. Aqueles erros que nos perturbam, nos atrapalham os irmãos, e aqueles erros que são impostos pela sociedade, ou seja, muitas vezes não são erros, mas formas de dominar e culpabilizar o indivíduo, o ser humano. Então, pagar os débitos significa purificar-se, se assim quiserem entender, afinar-se cada vez mais com a vibração suprema. Ou seja, a vida é uma oportunidade de evolução. Não é castigo, mas a injustiça, seu Zé. Seu Zé diria que além das injustiças, ou mais do que elas, há oportunidades, há desafios. E esses desafios, eles podem ser evidentemente cumpridos, eles podem ser vencidos, uma vez que o ser humano tem canais, tem meios para executar suas ações, inclusive muito bem planejadas. Muitas vezes se usa o conhecimento para o mal, muitas vezes se usa toda a energia para bloquear a si mesmo e atrasar a evolução do próprio irmão. Não, o ideal é aproveitar, aprender inclusive com os erros, não se culpar, aprender com as oportunidades, aprender com esses erros para não cometê-los novamente e assim galgar novas oportunidades, novos caminhos. A vida, portanto, não é castigo, seu Zé, e se existem injustiças, elas podem ser corrigidas. Mas o que é o karma, seu Zé? Alguém me matou em outra vida, então agora eu tenho o direito de matá-lo? Não. Certamente haverá circunstâncias em que as duas partes serão postas uma frente à outra, mas cabe a cada qual romper esse ciclo de ódio, de ressentimento, porque ambos perdem quando acontecem atitudes que são ou premeditadas ou não, nocivas para ambos. Então um karma pode ser sim quebrado e deve ser quebrado. Seu Zé repete, não é porque A matou B em outra vida, que nesta vida B terá que matar A para que o débito seja saldado. Não. Haverá conflitos entre ambos, certamente, oportunidades difíceis, situações adversas, mas cada qual poderá sim romper este elo, de uma forma fraterna, nem sempre fácil, para que aquele ressentimento mútuo, ou às vezes apenas de uma das partes, não mais continue. O mesmo vale com obsessão, porque os débitos continuam na vida espiritual e não se manifestam apenas na vida encarnada. A vida não é finita, a vida é infinita. Existem várias existências possíveis, até mesmo o tempo necessário que cada qual precisa para, sem pressa e no próprio ritmo, porém não com lentidão extrema, ascender a novos patamares. O Mestre Jesus ensina a cada um a desenvolver o Cristo interno, principalmente quando diz vós sois deuses. Isso não é idolatria, isso não é apostasia, isso não é heresia diante das religiões oficiais, e sim uma maneira de se dizer que cada qual pode evoluir cada vez mais, porém sem pressa, mas também sem lentidão extrema, como diz o seu Zé. Quando o Mestre Jesus também diz que vós podeis fazer milagres maiores do que os meus, não se é algo ao pé da letra, até porque nem sempre se entende o que o Mestre Jesus chama de milagre nas interpretações literais que se fazem dos textos bíblicos e muitas vezes causam dissensões e mortes. De qualquer forma, o seu Zé diz com muita simplicidade a ideia de que cada qual pode projetar um futuro e um presente
novos para si e para a Terra, nesta e em outras existências. Depende do ser humano. A vida, portanto, está nas mãos de cada um. Para concluir esta parte, seu Zé e aqueles que nascem e com dificuldades extremas, com pouquíssimas possibilidades, até mesmo de manutenção da vida, de alimentação, de ficar em pé. Para isso existem os irmãos, para isso existe uma comunidade, não é para tornar ninguém folgado, mas para auxiliar aquele que realmente precisa, porque todos precisam. Se não é no sentimental, é no físico, se não é no físico, é no econômico, se não é no econômico, é no da saúde. Todos precisam do auxílio um do outro, de mãos dadas, segurando-se, apoiando-se, para que, se um cair, os outros não caiam e brevemente este que caiu seja levantado. Até porque muitas vezes a queda de um irmão é provocado pelo outro que quer ocupar dois lugares, o seu e o do próprio irmão. O que o seu Zé perguntaria? Todos nós temos mentores, todos nós temos uma hierarquia a seguir, que nos ensina. Nenhum de nós é absoluto, absoluto é Zambi, e cada qual pode e deve aprender. As formas de aprendizado são múltiplas, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Há situações que o seu Zé não pode aprender agora, em virtude do seu nível de evolução. Como cada qual tem o seu Zé não é nem mais nem menos, está onde tem que estar. De qualquer forma, para os serviços espirituais principalmente, seu Zé, antes de formular qualquer pergunta, já recebe a resposta, pois as respostas vêm como ordens de serviço, como aprendizados hierárquicos de funções que o seu Zé tem que cumprir no auxílio ao próximo. E cada auxílio ao próximo, cada metade de pão cedida é uma metade de pão ou um pão inteiro, o seu Zé diria, que retorna para aquele que cedeu, para aquele que dividiu. Assim também é para nós, que trabalhamos juntamente com vocês, que trabalhamos para vocês viverem melhores, não como um paternalismo, não como uma substituição daquilo que vocês devem fazer, mas como uma caminhada, porque ambos estamos caminhando juntos, os filhos tutelados na terra, e nós que trabalhamos com as orientações. Seu Zé repete, não somos absolutos, somos aprendizes tanto quanto vocês. A diferença é que caminhamos alguns patamares a mais, inclusive dolorosos, inclusive de erros. É como se estivéssemos numa série adiante e ajudássemos um menino mais novo a fazer as suas lições. Então o seu Zé tem muito o que aprender, mas tem esse privilégio, vou dizer assim, de que antes de formular a pergunta já recebo a resposta, em virtude daquilo que os superiores, que os mentores, que os orixás, que todos aqueles que comandam as linhas, as falanges, as egrégoras, nos fornecem como informações passo a passo, para que possamos nos compreender melhor e cumprir o nosso trabalho junto a encarnados e desencarnados. Os contatos se dão em linhas diversas, em dimensões diversas, assim como ocorre com os encarnados, evidentemente com mais amplitude. Então, o que o seu Zé pode dizer é: temos contatos com os orixás, com as linhas diversas. Muitos daqueles que vocês chamam de divindades, nós chamamos de orixás, trabalham nas mesmas egrégoras, nas mesmas vibrações, com roupagens diferentes, caracteres culturais diferentes, mas são as mesmas energias, cultuadas de formas diferentes, mas com muitas semelhanças. Trabalhamos com os elementais, trabalhamos com encarnados e desencarnados, trabalhamos com mentores diversos, trabalhamos ainda mediante a fluidez de roupagens, com espíritos, com entidades, com divindades, classificações diversas que, num ambiente, assumem determinado nome, determinada roupagem, mas em outro ambiente mudam. Porque isso, seu Zé, pela adequação
a compreensão do ser humano, sobretudo o encarnado, mas também o desencarnado. Muitas vezes o preconceito humano não aceita a roupagem fluídica de um espírito. Demos um exemplo assim. Então ele assume uma outra roupagem para melhor executar o seu trabalho. Vejam, portanto, que não há vaidade. Vejam, portanto, que não há por que se apresentar sou mais ou menos, mas sim estar a serviço daquilo que deve ser feito em nome do bem maior. Esta corrente, evidentemente, de contato, ela se dá de acordo com a vibração, com as autorizações, com as necessidades, assim como seu Zé repete, no mundo dos encarnados. Quando se vai a um centro espírita, a um terreiro de Umbanda, quais as entidades que são acessadas? Quais os orixás, quais os caboclos, quais os exus, não importa. Depende de cada circunstância, depende da hierarquia da necessidade e de outros tantos fatores. A espiritualidade é muito ocupada. Ninguém descansa depois de morto, como se diz. Há um tempo de refazimento, mas cada qual tem as suas missões, seus próprios autodescobrimentos a fazer, seus serviços prestados ao próximo. E tudo isso vem de uma organização de uma linha muito maior do que aquelas, por exemplo, que vocês conhecem numa fábrica ou num hospital. Cada qual tem sua função. Ninguém fica parado. Ficar parado é diferente de ficar em repouso. Existe o repouso e a ação nos movimentos da vida, como o dia e a noite. Isso, sobretudo, para se pensar no encarnado que, por vezes, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porém sem o centramento necessário. É um outro assunto, é uma outra faceta diferente da pergunta feita, mas seu Zé quis aproveitar a oportunidade para esta reflexão. Boa noite.